Olá, eu vou mostrar para vocês algumas informações importantes relacionadas ao chassi E9000 Huawei, que está disponível para as disciplinas relacionadas ao laboratório Network. Inicialmente, para suportar o ambiente das disciplinas, nós temos um chassi, que é o chassi E9000, e esse chassi ele recebe tanto os switches, né, que são os seus slots, né, os seus switches, né, pode ser Fiber Channel, pode ser para conexões 10 gigabit, 40 gigabit, 100 gigabit, e também ele recebe os hosts, e nesses hosts estão estabelecidos os arranjos para o sistema de virtualização. Então, a placa de gerenciamento é a placa que nos dá acesso a essa interface que vocês estão vendo. Tá? Essa placa está com um endereço IP já pré-determinado, né, que foi configurado de acordo com a rede do laboratório. Tá? Então, uma vez que a gente precise fazer o acesso na E9000 para algumas verificações, você coloca o IP, vai ter acesso a essa interface de logon. As informações de logon estão na documentação. Tá? Então aqui nós temos a visão inicial sobre o chassi, né, da E9000 e podemos ver, por exemplo, a parte frontal, onde nós temos os hosts que já estão instalados. Tá? Então nós estamos usando aqui o slot 2, o slot 3, o slot 5 e o slot 13. Tá? E a parte traseira, nós temos as fontes de alimentação. Aqui nós podemos ver que o que está em verde, né, é a fonte que está ativa nesse momento. Tá? Eu tenho as demais fontes, elas estão em stand-by. E tenho também as fãs, que são os coolers que vão tratar de executar a refrigeração de todo o sistema. Depois eu tenho uma placa de gerenciamento, né, e um switch que está conectado. E esse switch é um switch que tem tanto interfaces para receber as conexões 10 gigabit, 40 gigabit. Tá? Eu não instalei um switch, né, num dos slots dela, que estão vagos aqui. Eu não instalei nenhum switch com conexões Fiber Channel. Aqui embaixo nós temos algumas informações sobre alertas, né, e situações que podem estar acontecendo. Eu tenho informações sobre a E9000. Tenho aqui uma informação sobre a situação dos slots, onde eu poderia nomear os slots. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, o slot 2, 3 e 5 está relacionado à virtualização. Então, VMware, então eu poderia colocar ali os nomes, né, dos slots relacionados ao VMware. O slot 13 hoje ele está designado para um ambiente teste OpenStack. Então eu também poderia colocar um nome para o slot 13. Tá? Tenho aqui a exportação de informações que eu posso fazer sobre a E9000 e o estado que ela está agora, né, sobre essa configuração que ela está. E tenho algumas informações sobre os ativos, né, as informações de ativos. Um outro item importante para a gente olhar e verificar são as informações do chassi, onde eu posso editar o nome aqui do meu arranjo, né, relacionado ao chassi, tá? E algumas informações de redes. Então, eu tenho as informações básicas e as informações de redes. Nas informações de redes, eu tenho toda a configuração da placa de gerenciamento da E9000, que é esse item aqui relacionado ao MM, que é a placa de gestão da minha E9000. Então, vocês podem perceber que eu acessei aqui em cima o IP 200.1 e é justamente o IP que está setado aqui de forma manual na minha placa.
Então, por exemplo, diante de uma alteração, de uma necessidade de alteração de IP, né, para minha placa de gestão, eu posso executar essa alteração aqui, né? Vamos supor que eu estou trocando a minha i9000 para uma outra rede, onde eu vou levar esse chassi para operar numa outra rede. Então é aqui que eu faço a configuração desse IP de gestão da minha placa, tá? A gente tem um IP aqui que é um IP de flutuação, que ele é usado quando eu tenho as duas placas de gestão ativas, tá? Se a gente olhar lá, ali na informação inicial do chassi, a gente pode identificar que está um slot vago, ou seja, eu estou usando só uma placa MM, ou seja, eu estou usando só uma placa de gestão. Quando eu uso as duas placas de gestão, cada uma delas vai ter um IP, então eu vou precisar usar essa característica que é o IP que a gente chama de endereço IP de flutuação, né, float. Então é onde eu vou ter duas placas ativas, né, e vou ativar um IP único que vai me dar acesso à gestão da E9000 através dessas duas placas, tá? Depois eu tenho os nós ou hosts que estão ali no meu chassi E9000, onde no nosso caso aqui a gente está usando a faixa 40. Então, por exemplo, no slot 1 eu tenho um host conectado, né, com o IP 101, depois o IP 100, 102, 103, então nós fomos usando esses endereços sequenciais para os nossos slots. Mais à frente a gente vai ver o acesso para a configuração desses hosts, né, para que a gente possa instalar os sistemas. Tá? Mas então, aonde que eu identifico os IPs que estão nesses hosts? Vamos supor que eu peguei um host lá do armário, onde estão armazenados os demais hosts. Eu coloquei processador memória nesses hosts, trouxe o host para E9000, para o chassi, conectei o host ligou. Mas e agora? Como é que eu vou fazer o acesso nesse host? Então eu tenho que esperar ele subir, né? Ou seja, ele inicializar na E9000. Eu venho aqui na área de chassi settings, network, o host vai aparecer aqui para mim. Vamos supor que fosse esse slot 13, por exemplo. E ele estaria com um IP, que nem sempre vai ser da faixa oficial 40, 192.168.40x, né? Então, uma vez que eu identificar que o host está ali, eu posso vir no host e editar. Então, vou marcar aqui, venho aqui e vou editar, por exemplo, o IP que eu quero para o host dentro da minha faixa de rede, para que eu possa gerenciá-lo, né? E colocar as características IP, máscara e gateway, para que eu possa fazer o acesso nesse host futuramente, tá? Outro item importante é o switch, ou seja, aquele slot que eu preenchi com um switch, ele também tem que ter um endereço IP para que eu possa fazer a gestão desse switch quando for necessário. Então, para o switch que foi colocado, que é o switch 1, se a gente voltar aqui na visão de chassi, a gente vai ver que tem aqui o switch 1. Né? Então, para eu efetuar a gestão deste switch quando for necessário, eu posso fazer a gestão dele via interface web também, né? Através do IP final 252, que é o IP que a gente designou aqui para ele. Tá? Teremos outros vídeos falando sobre a configuração do switch em si, que pode ser feito tanto via acesso direto ao switch, quanto num acesso através do chassi E9000. Né? Depois dessa aba, eu tenho alguns itens aqui de informações e de configuração realmente da minha estrutura E9000, onde eu posso criar perfis para os meus slots. Né? A gente pode ver aqui que tem um perfil aqui VMware, onde eu tenho slots 2 e 3. Né? Eu tenho que fazer o deploy depois para o próximo slot que eu coloquei, né? E também tenho uma área de realizar, onde eu realizo a configuração do switch. Então, por isso que eu falei que eu posso fazer a configuração tanto diretamente pelo IP, quanto aqui pela própria E9000 e fazer a configuração do meu switch. E depois eu tenho uma área aqui de overview de informações, tá? Do meu switch e dos meus nodes, tá? E alguns itens relacionados ao consumo da minha fonte e das ventoinhas. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma fonte de 3 kVA, que eu estou consumindo
896 e as demais fontes estão em stand-by, então elas marcam aqui um certo item em azul, mas a gente não está consumindo nada delas ainda. Depois eu tenho aqui uma guia só relacionada a alarmes, tá? Então eu posso avaliar tudo que está acontecendo a nível de desempenho, de temperatura, de uso de CPU, de uso de memória em cada slot, tá? Eu posso avaliar também o estado que estão as ventoinhas, como é que as ventoinhas estão, né? O que está acontecendo com elas, tá? Assim como eu posso avaliar também o estado dos switches. Então eu posso avaliar os alarmes relacionados aos nós ou aos hosts, né? As fontes de alimentação, aos switches, né? Então tudo que está na E9000 aqui nessa área de alarmes e monitoramento é onde eu posso estar tratando com ela. E depois eu tenho a área de configurações, onde eu posso aplicar algumas configurações, né, relacionadas a toda a estrutura do chassi, mas também aos nodes e demais itens que estão nesse chassi. Tá? Por hora era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, informações básicas sobre a E9000. Tá? Vou encerrar por aqui. Até o próximo vídeo.